Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Roberto Ticanori, médico psiquiatra, que fala sobre a votação ocorrida no Congresso Nacional sobre a imunidade tributária para as chamadas comunidades terapêuticas. Jonatas Moretti, advogado militante do PT em Brasília, comenta o tema da reforma eleitoral, com destaque para as federações partidárias. Raiane Andrade, advogada e professora, fala sobre o debate nacional das teses e chapas que estão disputando o Setorial Nacional de Combate ao Racismo do PT. E a companheira Tati Brum, militante da JPT no Mato Grosso do Sul, comenta a disputa no Congresso Estadual da Juventude do PT de Mato Grosso do Sul. E pessoal, essa semana a Câmara dos Deputados votou o chamado PLP 134 de 2019. Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à chamada imunidade tributária sobre as contribuições à Seguridade Social. A Câmara já tinha analisado esse projeto e, quando fez isso, retirou as chamadas comunidades terapêuticas do rol das entidades que se beneficiariam da imunidade tributária. No entanto, o projeto foi para o Senado. Lá no Senado, as comunidades terapêuticas voltaram ao texto do projeto, passando a ser beneficiadas pela imunidade. E quando o projeto voltou para a Câmara agora, esse debate foi novamente colocado sobre a mesa. E dessa vez, a Câmara aprovou o projeto, incluindo a imunidade tributária para as chamadas comunidades terapêuticas. Bom, uma parte de parlamentares do PT e da esquerda votou a favor desse projeto. Para entender um pouco mais o tema, a gente convidou o companheiro Roberto Ticanori, que é médico psiquiatra, para falar um pouco sobre o assunto e também abordar o tema das chamadas comunidades terapêuticas. Boa tarde, aqui é Roberto Ticanori, eu sou médico psiquiatra, milito, no campo da reforma psiquiátrica no Brasil desde os anos 80, e essa semana eu queria comentar a respeito da votação que houve no Congresso, a respeito de uma série de isenções fiscais que foram cedidas às entidades chamadas comunidades terapêuticas. Bom, a nossa bancada foi liberada pela divergência, pela falta de unidade, e uma grande maioria dos deputados acabou votando por essas isenções fiscais que beneficiam essas entidades ditas comunidades terapêuticas. E esse fenômeno acho que é preciso ser discutido, porque a primeira questão é o seguinte: eu compreendo que um deputado possa sempre votar a favor daquilo que ele percebe que a população é a favor. E existe, a gente tem que reconhecer esse ponto, existe uma legitimidade popular nessas entidades. Uma parte significativa da população aprova a existência dessas comunidades. Essa é uma questão. Agora, o motivo da aprovação, o porquê essas entidades são aprovadas, elas têm legitimidade, é que precisa ser esclarecido, porque essa é a questão técnico-política fundamental. A população não aprova, a meu ver, porque as comunidades terapêuticas servem como terapêuticas, ou seja, não é pelo efeito cuidados de tratamento, no que tange a questão de álcool e drogas, é que elas ganham legitimidade. O que elas, de fato, ofertam, e ofertam de uma maneira que a população se sente, de alguma forma, respaldada, é um teto e comida. Ou seja, de um jeito ou de outro, a pessoa vai para um lugar onde é uma alternativa a estar na rua. Para uma família, para o seu familiar, é muito importante que a pessoa possa não ficar na rua. E aí, independente da questão de se trata bem ou se trata mal do ponto de vista da dependência química, ou dos problemas com drogas, a questão é que a pessoa estará garantida sob um teto e sob alimentação. Isso só é o fator de maior legitimidade que a população vê e uma certa garantia, porque por alguns meses é uma relação de mal menor. Pelo menos um mal menor. Ele vai estar lá protegido, sob um teto, com alimentação, e se depois o tratamento funciona ou não funciona, é menos importante do que ficar tanto tempo na rua. Acho que essa é a questão mais séria.
E isso aponta para um problema que é, de fato, o problema político. A população vive sob uma enorme pressão, sob uma enorme insegurança habitacional. A questão de não ter moradia decente, não ter moradias estáveis, moradias seguras e nas quais a pessoa possa estar tranquilo, as pessoas estão sempre sob pressão enorme de conseguir pagar o aluguel, de conseguir manter um lugar para morar. Isso faz com que, por exemplo, durante esse período da pandemia, muita gente foi parar na rua e não tem nada a ver com porque usam droga ou deixam de usar droga. Essa é uma das questões. Neste momento, a pessoa ser dita usuário de drogas acaba sendo um passaporte para você sair da rua e conseguir ter um lugar protegido, um lugar que você consegue ter um teto e uma alimentação. Bom, o que eu penso que os deputados deviam fazer, deviam refletir? É que nós precisamos de uma política habitacional mais séria, que garanta moradia como um direito fundamental, que isso não se confunde com a transferência de propriedade. A moradia é uma questão funcional. O Estado pode garantir um aluguel social, um mecanismo que as pessoas possam garantir um pagamento de aluguel que seja proporcional à sua renda e está garantido em relação a esse risco de ir para a rua, né? Que eu acho que é uma das situações de maior violência, de maior desamparo que a pessoa tem quando ela vai parar na rua. Então, mais bem faria nossa bancada se desenvolver uma política habitacional que tire as pessoas da rua, de fato, e não venda gata por lebre, porque quando nós estamos beneficiando essas comunidades terapêuticas justificadas a partir da questão da terapêutica, né, ou do tratamento em relação às drogas, nós estamos fazendo confusão. Isso elas não conseguem demonstrar e não fazem, de fato, né, uma coisa melhor do que ninguém, desse ponto de vista de cuidados. Agora, elas oferecem fartamente uma quantidade grande de vagas para proteção de que as pessoas não fiquem na rua. E isso, ela não é a resposta. A resposta real é ter uma política habitacional que as pessoas, todos, universalmente, possam se sentir tranquilos e ter onde morar. Acho que essa é a minha perspectiva. Outra questão que acho que é importante ressaltar é que, além de ser essa confusão, chama assim, do valor em relação a eleitoral, né, do valor popular das comunidades, agora a gente tem que entender como essas entidades funcionam. Essas entidades surgiram e cresceram num limbo institucional. Elas não se submetem ao controle fiscal, nem do Estado, nem ao controle técnico, nem ao controle da sociedade civil. Elas fazem questão de se manter de uma forma absolutamente autônoma e independente das estruturas públicas, mas querem, ao mesmo tempo, todos os benefícios que o Estado e o ente público possam ofertar sem controle. Então, essa é outra questão que os deputados precisam ter presente. Como é que a gente libera essas entidades que não se submetem, né, ao controle público, recursos públicos? Porque isso passa a ser, de uma certa forma, assim, uma incongruência, né, e uma forma, vamos chamar assim, de beneficiar pessoas com as quais você não sabe o que elas fazem com o dinheiro. É isso que os deputados acabaram fazendo, liberar recursos fiscais para entes que não se submetem ao controle público, que não se submetem ao controle do Estado. Então, vão receber recursos fiscais do Estado sem se submeter ao controle. Eu acho que essa é uma questão que, institucionalmente, é extremamente grave e que é necessário que nossa bancada possa rever essa posição. Obrigado, companheiro Roberto, muito grato pela tua participação aqui no nosso podcast. E, pessoal, essa semana a gente tratou aqui no podcast, na edição de segunda-feira, com a companheira Natália Sena, sobre o tema das chamadas federações partidárias. Foi uma das pautas da reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, que ocorreu na segunda-feira. A gente colocou aqui no podcast o áudio da fala da Natália na reunião e ela depois explicou um pouco de como o debate aconteceu na reunião da executiva. Na quarta-feira, a gente fez uma atividade do Contramola com o companheiro Marcelo Mascarenha, que também tratou do tema das federações partidárias. E hoje a gente convidou o companheiro Jonathan Moretti, advogado, militante do PT em Brasília, para voltar a falar do assunto. E a gente reforça a importância da militância do partido acompanhar com toda a atenção essa discussão, porque tem muita coisa acontecendo e isso tem impactos muito expressivos dentro e fora do Partido dos Trabalhadores. Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Bem, como vem ocorrendo no Brasil desde a Constituinte, no limite para aprovação das regras eleitorais,
o Congresso faz uma reforma, uma mini reforma eleitoral. Neste ano, foram duas as grandes novidades. A primeira delas, que não iremos tratar hoje, apesar de merecer uma reflexão aprofundada, eis que altera significativamente a tática eleitoral dos partidos, consiste na limitação das chamadas sobras eleitorais e as votações mínimas para cada candidato deve ter para se eleger. A segunda alteração consiste na permissão para que partidos políticos se organizem em federações partidárias. Inicialmente, a proposta foi vetada pelo presidente Bolsonaro. Todavia, o Congresso derrubou o veto. No caso brasileiro, o debate das federações partidárias está umbilicalmente ligado à questão do excessivo número de partidos políticos. Atualmente, temos 33 partidos registrados no TSE, sendo 24 com representação no Congresso Nacional. Pois bem, para diminuir a quantidade de partidos, em 2017 ainda foi promulgada a Emenda Constitucional 97, que acabou com as coligações proporcionais a partir das eleições municipais de 2020 e criou a cláusula de barreira, que vai sendo implementada de forma gradativa a partir de 2018 até ser fixada ou estabilizada em 2030. Nas eleições de 2018, para ter acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na TV, os partidos políticos precisavam alcançar, na eleição para a Câmara dos Deputados, no mínimo 1,5% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, sendo que em cada uma dessas unidades deverá ter 1% dos totais de votos válidos, ou elegerem 9 deputados distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Para o pleito agora de 2022, a cláusula passa a ser de 2% dos votos válidos para a Câmara ou 11 deputados. Em 2026, será 2,5% dos votos válidos, sendo que de um terço dos estados da federação ou 13 deputados federais. Até chegar em 2030 e fixar em 3% dos votos válidos, com um mínimo de 2% em um terço das unidades da federação ou 15 deputados federais. Só a título de curiosidade, em 2018, apenas 11 partidos elegeram mais de 15 deputados. O último desta fila foi o PDT, com 25 parlamentares. Ciosos de não alcançarem a cláusula em 2022, alguns partidos, seja à esquerda ou à direita, articularam a criação das federações partidárias, algo inédito no Brasil, mas que tem algumas experiências internacionais, como no Uruguai e na Alemanha, para ficarmos apenas em 2 exemplos. Muito ainda, Patrick, será debatido sobre as federações partidárias, em especial porque o TSE ainda está elaborando, após consulta pública, uma resolução que regulamentará este novo instituto. De todo modo, possível cravar que federação partidária não é definitivamente uma coligação por 4 anos. E pelo que nós já temos na legislação aprovada, podemos traçar os seguintes parâmetros. O primeiro é que as federações atuarão como se fosse uma única agremiação partidária, apesar de assegurada a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes da federação. No Congresso, por exemplo, terá um líder para a federação, não tendo liderança dos partidos que compõem a federação partidária. A segunda é que as federações deverão ter um programa e um estatuto em comum. A terceira é que terão uma direção nacional da federação, que serão eleitas conforme dispuser o estatuto desta federação. A quarta é que a sua validade deverá ser de no mínimo 4 anos. Isso significa dizer que, caso seja criada uma federação entre PT e PSB, por exemplo, obrigatoriamente estes partidos deverão estar juntos em todos os municípios nas eleições de 2024. Portanto, Patrick e demais ouvintes, destas regras iniciais, podemos concluir que compor uma federação partidária é muito mais grave, sério, importante do que compor, quando ainda era possível, uma coligação proporcional para determinado pleito. Registra-se que as coligações poderiam ser desfeitas logo após o pleito,
Tanto que temos vários exemplos de coligações em que parlamentares, no âmbito federal, apesar de terem composto a mesma coligação no Estado, um era oposição e o outro era situação. As coligações proporcionais também podiam variar de Estado para Estado. Bem, as federações exigem, de fato, um verdadeiro alinhamento programático, pois, além de terem orientações únicas no parlamento, também, como dito, deverão já decidir em composições para eleições municipais vindouras. Assim, exigem também bastante alinhamento regional, o que não vimos em nenhum desenho até agora noticiado. Vejam o caso do PT e do PSB. Formarem uma federação significa, necessariamente, já fechar uma composição em Recife e em Fortaleza, para citar apenas duas capitais em que os dois partidos tiveram um grande embate pouco mais de um ano atrás. E mais, no caso do Partido dos Trabalhadores, também perderemos o voto na legenda, já que não mais terá essa possibilidade, o que no PT é bastante significativo. Em virtude de uma direção única da federação e atuação comum como uma única agremiação, para ter êxito também deve existir na militância de base uma aproximação de atuação, um alinhamento de programa, uma proximidade mínima na estratégia e na tática. Ou seja, definitivamente não pode ser uma discussão exclusivamente eleitoral. Não pode ser apenas um cálculo de que faremos ou não mais parlamentares. Por fim, Patrick, vale registrar que na atual quadra histórica não podemos dissociar este debate das federações partidárias das reflexões sobre frente ampla ou frente de esquerda. Valeu, Moretti. Obrigado pela tua participação aqui de novo no podcast. Companheiro, já fica o convite para você voltar para falar dos demais assuntos relativos à reforma eleitoral. E, gente, também essa semana aconteceu o debate entre as candidaturas e as chapas que estão inscritas para a disputa do Setorial Nacional de Combate ao Racismo do PT. Pela chapa apresentada pela tendência petista Articulação de Esquerda, participaram os companheiros Adriano Bueno e a companheira Rayane Andrade, que defenderam a nossa chapa, que está apoiando a candidatura da companheira Givalda para a Secretaria Nacional. Sobre como foi o debate, os pontos e a discussão, a gente escuta agora a companheira Rayane Andrade. E aí, companheirada do podcast A Esperança Vermelha, quem fala é Rani Andrade, eu sou professora, advogada e militante do Partido dos Trabalhadores e atualmente estou coordenadora do Setorial de Direitos Humanos do PT-RN. Bom, gente, estou aqui para comentar rapidinho um pouco do que foi o debate de apresentação das teses e das candidaturas para a Secretaria de Combate ao Racismo. A gente está junto com a companheira Givalda, construindo essa chapa, por entender que a gente tem, né, nesse processo de alianças, um indicativo no nome da companheira que consegue reunir as melhores condições para a gente disputar os rumos dessa secretaria que é tão cara para a gente. O companheiro Mártios está concorrendo também pela CNB e por outras, né, tendências que estão construindo a campanha e está indo para a reeleição. E a gente avalia que a forma de organização da secretaria não está à altura dos tempos de guerra. No meio do debate, para quem quiser acompanhar, está lá na TV PT, basta dar um busca rápido que vocês vão ver. A pauta, por exemplo, sobre conjuntura não foi abordada pelo companheiro que está defendendo a gestão e que está indo para tentar a reeleição, o que, para mim, eu avalio como muito grave. E a companheira Givalda, por outro lado, traz a centralidade da gente construir uma secretaria que não se curve às necessidades de fazer alianças que não fortaleçam a luta do povo negro no Brasil. A gente tem uma tarefa gigantesca pela frente, que é reconduzir o presidente Lula para mais um mandato, passando por um 2021 marcado por um processo profundo de crises, sejam aquelas de caráter social, sejam aquelas de caráter pandêmico. A gente está num país que a maior parte das pessoas da classe trabalhadora preta estão passando fome ou em situação de vulnerabilidade, desempregadas, assoladas pela violência policial. E a gente acredita que a companheira Givaldo trouxe isso ao longo do seu discurso, durante o debate, e entre as chapas, a gente, né, nós e o companheiro Adriano Bueno, a gente trouxe as nossas propostas, sempre colocando no horizonte estratégico da nossa luta a centralidade da luta de classes, e que essa luta de classes se dá com raça, com gênero. E é muito importante
que a gente coloque o horizonte socialista como palavra não só de ação, de mobilização, de poesia, mas ao contrário. O socialismo é a nossa tática de enfrentamento, a nossa resposta radical à brutalidade que eles estão impondo sobre nós. Então, as chapas apresentaram suas teses, o debate, né, na minha avaliação, ele poderia ter sido melhor aproveitado do ponto de vista da indicação das tarefas prioritárias dessa secretaria, mas a gente conseguiu demarcar e deixar bem escurecido de que lado a gente está nesse processo de disputa. Então, a gente convida você, companheiro, companheira, que está militando no setorial de enfrentamento ao racismo, para se somar nessa batalha e votar com a gente, votar na nossa chapa 320 e na companheira Givalda para conduzir a secretaria nesse próximo período. A gente precisa de um programa para um próximo governo Lula que tenha, na questão racial, de classe e da luta do enfrentamento ao patriarcado, sua centralidade. E tem que colocar o dedo na ferida, a gente tem que falar sobre o processo de organização das forças militares, a gente tem que falar sobre o processo de extermínio da juventude negra, e nós só vamos conseguir fazer isto com uma Secretaria de Combate ao Racismo altiva e que esteja à altura desses desafios. É isso, um abraço. Valeu, Rai. Parabéns pela tua participação e do Adriano no debate. Grato pela tua participação em Informe aqui no podcast. E, gente, nós temos escutado aqui no nosso podcast alguns companheiros e companheiras que estão disputando secretarias e setoriais do partido. Hoje, a gente escuta a companheira Tati Brum, que está como candidata à secretária estadual da Juventude do PT do Estado do Mato Grosso do Sul. Pedimos para a Tati fazer um informe de como está disputando o Estado, quais são os principais debates e quais as perspectivas para o Congresso Estadual. Olá, companheiros e companheiras. Eu sou Tati Brum, faço parte da Juventude da Articulação de Esquerda e estou candidata à secretaria da JPT pelo Estado do Mato Grosso do Sul. Resido em Dourados, a segunda maior cidade do Estado, onde, além de militar no Partido dos Trabalhadores, também faço a minha luta no movimento estudantil, em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade, já que pertence ao UEMS, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, por meio de políticas públicas envolvidas no nosso governo, como, por exemplo, as cotas raciais e a inclusão da população de baixa renda dentro das universidades. Esse final de semana, correrá as disputas internas para a secretaria da JPT do MS, e a decisão de colocarmos uma candidatura própria da Juventude da Articulação de Esquerda vem em virtude de um projeto que defendemos. Projeto esse coletivo e de base, onde a juventude é protagonista na construção de políticas públicas e projetos para uma sociedade mais justa e igualitária, principalmente entre os jovens. Entendemos que somente a participação efetiva da juventude dentro dos espaços de debate e construção é que podemos avançar. Vivemos em um momento onde o fascismo, o ódio e a pobreza têm nos atacado com muita força, sobretudo atacado as mulheres, principalmente as mulheres jovens, o povo preto e periférico, os estudantes, quando a educação sofre terríveis cortes em seu orçamento e quando o serviço público é sucateado para mais tarde ser entregue à privatização. O Partido dos Trabalhadores tem como ideologia defender o trabalhador e seus direitos, e a juventude não pode e não ficará de fora dessa construção, ainda mais nesse momento onde a nossa juventude tem sido cada vez mais usada como mão de obra barata e colocada em situações de precariedade, ou até mesmo de escravidão em tempos modernos, digamos assim. A nossa candidatura tem compromisso em construir, a partir da base e da realidade do nosso Estado, o debate sobre que a nossa juventude precisa para tempos de guerra contra todos esses ataques. Historicamente, no Mato Grosso do Sul, a JPT já tentou ser reconstruída ou construída. Porém, em vários processos, a juventude foi vista apenas como objeto eleitoreiro e de trampolim para candidaturas que nunca defenderam nossas pautas, ou ao menos dialogava com o intuito de construir uma juventude combatente e que pense política como projeto. Por esse motivo, aqui no MS, tivemos momentos tensos quando se começou as disputas para a secretaria, pois no último congresso, onde a Juventude de Articulação de Esquerda disputou, o companheiro candidato da época sofreu o que nós chamamos de golpe, ou entendemos como golpe, e acabou sendo retirado da disputa pela corrente majoritária. Corrente essa que assumiu a JPT a partir daí, mas não houve construção ou sequer a tentativa de construir algo. No 5º congresso, ou 4º, como costumamos dizer, pois para nós o último não foi legítimo,
nós temos uma diversidade nas disputas, onde as tendências resistência socialista e construindo o novo Brasil também colocaram nomes para disputa. E as demais, como MPT, PT da Base, DS e EPS, contribuem tomando forças e articulando a sua militância. Esperamos que nesse congresso tenha um debate qualificado para a real reconstrução da nossa JPT, pois a nossa juventude está na rua todos os dias lutando e sobrevivendo os ataques e as políticas excludentes desse que se diz presidente do Brasil. E somente com uma juventude combatente, socialista e de massa podemos combater e fazer o Brasil sorrir de novo. Acreditamos que podemos construir uma juventude do tamanho dos nossos sonhos e que essa juventude pode sim construir e pensar política. Por fim, nós da Juventude da Articulação de Esquerda deixamos claro que não aceitaremos nenhuma intervenção daqueles que tentarem usar a nossa juventude para benefício próprio. O nosso projeto não é individual, o nosso projeto é coletivo e de base. Saudações petistas, companheiros e companheiros, fora Bolsonaro, Lula presidente 2022. Nós queremos uma juventude e um Brasil feliz de novo. Valeu, Tati. Obrigado pelo teu informe, companheira. Força e vitória no Congresso aí do Mato Grosso do Sul, por uma JPT do tamanho dos nossos sonhos. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Como vocês sabem, um podcast com edições toda segunda e sexta-feira, totalmente construído por meio de áudios de WhatsApp, trocados com companheiros do PT espalhados por todo o país. Nos encontramos aqui segunda-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.
Música